Olá, é um prazer ter novamente a sua companhia aqui no TMTM. Pessoal, hoje o programa tá incrível. A Nayara, no Carreira em Pauta, misturou neurociência, psicologia cognitiva, aliada à comunicação nas empresas. Hoje o tema tá importantíssimo e muito gostoso. Gente, na temporada passada, eu ensinei a fazer um ceviche de frutos do mar. Uma espectadora, a Janaína de Pirituba, São Paulo, mandou uma mensagem para o WhatsApp da produção pedindo que nós fizéssemos um ceviche vegetariano. Então, hoje nós vamos aprender a fazer um ceviche de manga com gengibre. Vamos aos ingredientes? Nós vamos precisar de uma manga cortada em cubos. Para uma manga, nós vamos utilizar 1/4 de cebola roxa, cortada bem fininha, sal a gosto, gergelim, eu estou utilizando gergelim branco natural, pimenta do reino a gosto, gengibre e hortelã. Para temperar tudo, suco de um limão. Eu estou utilizando o limão siciliano, porque eu acho que ele é mais suave, ele é mais saboroso. Mas você aí de casa pode usar o Tahiti também. Vamos começar a preparação? Pessoal, em um bowl, nós vamos misturar a manga, que já está cortadinha em cubos. A manga. A cebola fatiada. A gente coloca todos os ingredientes no bowl. Agora, nós vamos pegar e ralar um pouquinho de gengibre. O gengibre é um termogênico maravilhoso para a nossa saúde. Então, ralamos um pouquinho. É sempre bom colocar um pouquinho só. E você depois complementa de acordo com o público. Vocês lembram que semana passada eu ensinei o pessoal a fazer o sal dourado? Que é um sal super natural e com temperinhos extras, como o manjericão e o louro, que vai dar um sabor especial a esse ceviche. Então, a gente vai colocar uma colherzinha só de café por cima. Um pouquinho mais. Uma colherzinha e meia. Vamos misturar o gengibre com essa cebola e a manga. A gente mistura bem. Então, aqui a gente já colocou a manga, a cebola, o gengibre e o sal. Nós vamos colocar uma pontinha de pimenta do reino. Só para dar um gostinho picante ao nosso ceviche. Feito isso, nós vamos colocar o suco de um limão. Peguei um cálicezinho. Sempre misturando bem. Para finalizar, nós vamos colocar a hortelã bem picadinha, para dar um frescor ainda maior nesse ceviche. E nós vamos colocar o gergelim. Você pode colocar a gosto, tanto o gergelim quanto a hortelã, o sal e a pimenta do reino. Então, misturamos tudo.
Está pronto, é só servir. Quem quiser para enfeitar mais, pode acrescentar mais gergelim por cima. E um galinho de hortelã. Está pronta uma excelente entrada para servir aos seus convidados. Agora, pessoal, é a melhor hora, a hora que eu mais me divirto e eu vejo a cara do pessoal da produção desesperada para atacar. Vamos provar? Gente, quem gosta de agridoce, é maravilhoso esse prato, essa entrada. E também é difícil de pegar uma só. Eu quero dar um recadinho para você. Toda semana, tudo que é gravado, que é em cada um dos quadros, a gente passa na nossa coluna na awtvnews.com.br. Então a receita, o passo a passo de hoje vai estar na coluna Tá na Mão, Tá na Mesa, na awtvnews.com.br. E pessoal, é lógico, é muito gostoso essa interação, como a da Janaína de Pirituba, que pediu que nós fizéssemos esse ceviche. Nos sigam nas redes sociais. O meu é @VanessaMaiaReal. E quem perdeu o programa não precisa ficar triste. Sabe por quê? Nós colocamos o programa no YouTube, na AWTV Oficial. Está aparecendo aqui no GC. Se você, assim como a Janaína, quer participar do programa, é muito fácil. Tá vendo esse WhatsApp que está aparecendo aqui na telinha? É da produção do TMTM. É só você entrar em contato conosco e dar sua dica de receita, peça uma receita, que a gente vai ter o maior prazer em mostrar aqui no programa. E é claro, mais um recadinho básico. Gente, essa entrada é uma entrada que eu sirvo no buffet TMTM. Você que é de São Paulo, região, o diferencial do buffet TMTM é que ele é delivery. Ele leva toda a estrutura da festa aonde você quiser. Então acesse www.tmtmbuffet.com. Tá aparecendo aqui no GC também. E agora, pessoal, eu vou correr para o estúdio, conversar com a Nayara, com esse bate-papo maravilhoso. Não é interessante misturar neurociência com psicologia cognitiva na comunicação das empresas? Então, vamos até lá. Um beijo e fiquem com Deus. Você sabe quantos dispositivos reais viram seu anúncio hoje? Ou está pagando por estimativas? Na Nuvem Play, o jogo mudou. Nossa tecnologia de auditoria não suprime dados. Você vê cada TV, cada celular, cada localidade, em tempo real. 100% auditável. CPM granular de verdade, sem filtros. Acesse e audite agora. Nuvem Play, a TV na nuvem com entrega real. Pessoal, como vocês podem ver, eu já estou nos estúdios do Carreira em Pauta para ter mais uma conversa com a Nayara Maia, recrutadora, sobre comunicação. Nós estamos fazendo uma série a respeito de comunicação e hoje, nós vamos conversar sobre a comunicação de liderados. É isso mesmo? Isso mesmo, vamos de ponta a ponta. Mas antes de mais nada, para ninguém achar que eu sou sem educação, tudo bem com você, Ana? Tudo ótimo, com a graça de Deus. E você? Então, também tô bem. Então, bola para frente e vamos conversar sobre comunicação de liderados.
Ná, Isso. como que deve ser a percepção de uma mensagem para o liderado? Pro liderado, do liderado, desculpa. Para o liderado. Não é isso que a gente vai tratar hoje? Sim, vamos lá. Quando o liderado ele recebe uma informação, ele precisa sempre validar quando houver uma dúvida. Então, quando o líder ele tem uma ordem, tem uma orientação, ele precisa pensar, né? Vamos retroceder, precisa pensar como que aquela informação precisa chegar de uma forma correta para o liderado, transmite. O liderado, por sua vez, quando ele receber aquela informação, ele precisa, se tiver dúvidas, sempre validar. Então, por exemplo, fiquei com uma dúvida. Líder, o que eu preciso fazer então é tal processo de tal forma para obter tal resultado? E o líder ele vai te validar. Ali, se ele perceber que você não entendeu ou que tem alguma informação ali faltando durante o trajeto, ele já vai te corrigir para evitar futuros erros. Então, essa percepção que precisa existir de um e de outro. Não, você sabe que eu sempre te coloco em sinuca de bico, né? Quando não. Mas essa que é a graça, né? Porque são coisas corriqueiras que acontecem. Mas é nessa que as pessoas vão trazer para o dia a dia delas o problema e vão internalizar melhor. Um liderado também pode ser líder, certo? Exato, um dia sim. Então é mais fácil esse liderado que também é líder ter as duas percepções dentro da comunicação. Sim, exato. E daí vai entrar a questão também da empatia, né? De como que o outro, como que eu vou facilitar o processo do outro, como que eu vou facilitar o entendimento do outro, já que a empresa ela é um todo, já que todos fazem parte dessa engrenagem para obter um resultado e atender o cliente final. Não, e nada mais certo, né? Se eu também recebo a ordem do meu superior e às vezes eu não gosto do jeito que eu recebo, eu ter empatia com para quem eu vou delegar a ordem, né? Passar a mensagem. Mas quando eu comecei a falar sobre isso, né, sobre ser advogada do diabo e sempre te colocar em roubadas, a gente sabe que tem indústrias que trabalham 24 horas por dia, certo? Em turnos. E às vezes tem um líder que fica 8 horas, tem aquelas 4 horas que fica um sublíder, vamos dizer assim. Não sei se eu estou usando o termo errado, tá, Ana? Se eu estiver cumprindo uma ordem dada por um líder, no horário que ele não está e eu não tenho ninguém para tirar a dúvida, o que é o mais correto a fazer? Você parar o processo ou, para não interromper o processo todo, continuar? Te coloquei em sinuca de bico, né? Daí, se a gente for considerar uma pessoa que ela já tem um entendimento do processo, do serviço, ela já vai saber mais ou menos ali como que ela pode proceder. Ela já vai ter uma ideia do que é certo e do que é errado. Então, ela já vai ter um caminho, uma direção daquele serviço. Se for uma pessoa que ela está iniciando, acredita-se provavelmente que ela não esteja sozinha, que ela já tem uma pessoa já com experiência para poder que é o anjo que você explicou. Viu, gente, como presta atenção? Aplicadas. Exatamente. Que esteja junto acompanhando para na ausência do líder. Por isso que eu falo, a liderança é um papel muito importante,
porque ela tem que deixar os seus colaboradores, os seus liderados muito bem capacitados para, na ausência deles, eles saberem se direcionar, eles saberem dar continuidade ao serviço. Então, ali eles já vão saber como agir na dúvida. Num caso desse, né, eu já tô indo para outro lado, hein? Não só sobre comunicação. Não deixa de ser comunicação, pessoal. Tudo é comunicação. O líder está na sua casa, a empresa ou funcionário que está executando a tarefa dada, ele pode pegar e ligar para o líder, mesmo o líder estando descansando e tudo, para tirar essa dúvida, para sanar essa dúvida, se houver uma liberdade, se houver uma brecha entre o relacionamento para estar sanando? Eu vou levar pelo lado legalmente. Tá. Legalmente, se ele for um cargo de confiança e tiver tudo dentro ali especificamente, ele pode tirar a dúvida. Se não, aconselha-se por legislação que não haja essa comunicação. Férias, atestado, descanso, folga, ausência do funcionário, o líder também. Agora, se ele tiver um cargo ali que abrange esse atendimento, sim. Gente, eu vou falar uma coisa que também é motivo para um próximo programa, hein, Ná? É uma pauta já. Eu já fui cargo de confiança em empresa, né? Na época que eu era gerente administrativa. Por ser cargo de confiança, Ná, tá certo que já faz um tempinho, tá? Eu não sei como tá a legislação hoje. Eu ganhava 40% sobre o salário, porque eu ficava com o telefone da empresa e muitas vezes era 3 horas da manhã eu estava atendendo o telefone. Continua isso daí ou mudou alguma coisa? Assim, tem empresas que, devido às circunstâncias, vamos dizer assim, né? Coloca o funcionário como cargo de gerente dentro do que ele já recebe, com, às vezes, vai o telefone, o notebook, algumas responsabilidades, e diz que é cargo de confiança, só que não está dentro das remunerações. E isso vai um alerta que eu deixo para as empresas, porque não deixa de ser perigoso. Então, para você caracterizar um cargo realmente de confiança, tem toda uma atribuição em cima, tem uma remuneração maior, você tem que ter uma total autonomia. Vamos trazer aí para a minha linha, né? Você tem que ter autonomia para admitir, demitir, fazer todo um processo né, de autonomia mesmo para você caracterizar um cargo de confiança. Então, não é apenas de boca com atividades restritas. Então, isso precisa tomar muito cuidado. Um líder, eu sei que existem várias patamares, vamos dizer assim, de liderança. Um líder, se for cargo de confiança, então ele pode estar dispensando um liderado. Não precisa esperar uma gerência, um RH, nada. Não, o líder, mesmo que ele não seja um cargo de confiança, dependendo da diretriz da empresa, ele pode ter autonomia, desde que esteja tendo ali sinais, já esteja tendo feedback, outros caminhos percorridos. Muitas das vezes ele também pode fazer a dispensa. Isso também vai depender da diretriz da empresa. Pessoal, vocês viram que a nossa conversa aqui a gente viaja na batatinha, porque a gente não trabalha com um script, Sim. É o que vai fluindo. Então, dentro da comunicação do liderado, a gente já falou sobre cargo de confiança, já falou um monte de coisa, né, Ná? Mas voltando ao foco. Ná, resuma para mim a comunicação do liderado. Ter certeza daquilo que ele está fazendo, analisar e confirmar a comunicação que é recebida.
ele seguindo esses 3 processos, essas 3 etapas, ele está sendo um liderado com uma boa comunicação. Sim, e eu queria dar uma dica. Lógico, fica à vontade. Olha, eu aprendi com a neurociência e com a psicologia cognitiva. Eu aplico isso muito e funciona, porque como eu te falei, nós temos um eterno aprendizado. Tudo que você aprende e fixa melhor quando você ensina. E isso também faz parte da comunicação. Então, eu falo que eu uso muito com meu marido, inclusive, quando eu monto um treinamento, eu pego todo aquele treinamento que eu fiz, inclusive vou fazer isso na próxima semana, num treinamento que eu vou aplicar de reestruturação de RH. Eu pego aquele material e passo para ele, eu aplico com ele, para ver se a minha comunicação ela está sendo didática, assertiva e de fácil entendimento. Então, você treina e você valida a tua comunicação. Isso é uma ótima forma. Sabe o que eu quero te pedir? E o pessoal da produção vai deixar. Opa! Nesse teu treinamento que você vai ter, tira umas fotinhos pra gente mostrar como que é a Ana atuando. Que eu vou querer colocar aqui no próximo programa. Pra até facilitar você que precisa de uma assessoria da Nayara, vai ver como que ela funciona, né, Ná? Então, sim. Ó, cobrando, pedido feito e vou cobrar semana que vem, hein? Agora, pessoal, quem quiser contratar os serviços da Nayara para sua empresa, para o seu escritório, até mesmo, né, numa loja, a gente vai muito para a empresa e tudo, mas não, né? Todos os segmentos precisam, né, desse auxílio. Sim. Quando você lida com pessoas, Vanessa, você tem que ter um cuidado muito grande e um acompanhamento. Então, os funcionários e os clientes, né? Lógico, o cliente principalmente, mas são as 2 pontas que vão manter a tua empresa. Então, você precisa estruturar, você precisa ter processos e você precisa ter pessoas com perfil adequado para cada vaga. Então, pessoal, você aí que quer uma consultora, que precisa colocar a sua empresa em ordem, já sabe quem chamar. Nayara e Maia. Esse é o Instagram dela. E não esqueçam, né, a tua coluna na awtvnews.com.br. Esse tema e todos os outros você consegue encontrar lá. Ná, quer se despedir deles? Quero deixar um beijo para todos. Eu espero que essa pauta de comunicação ajude sempre a melhorar, a trazer bons resultados. E se tiver ficado ainda em alguma dúvida, eu estou à disposição sempre. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Semana que vem eu acho que é mais um tópicozinho, né, de comunicação, que é muito vasto. E agora eu vou correr para o estúdio do Minuto Pet para falar sobre um assunto importantíssimo para o seu pet. Gente, um beijo até daqui a pouco. Diretamente dos estúdios do Minuto Pet, nós estamos com a médica veterinária Evelyn Daphne. Tudo bem com você, Evelyn? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Gente, nós começamos a fazer uma série sobre as raças caninas. Já foi Pitbull, já foi Lulu, já foi... Agora, faz um tempinho que a gente não faz. Então, hoje o programa nós vamos falar sobre o pastor belga Malinois. Que, posso começar a introdução? Pode. Ele é originário da Bélgica e a formação dessa raça começou em 1890. Os fazendeiros locais quiseram padronizar a raça de cães pastoreiros. Interessante isso, né? Muito interessante. Naquela época eles já pensavam na genética. Sim, e assim, ele é um cão extremamente inteligente.
Ele é muito ativo, até por causa disso, né? Porque ele veio do pastoreio, né? É só ver as imagens. Olha lá, em praia, correndo no campo. Isso. Ele é um cachorro de porte médio para grande. Ele é muito ativo, ele é muito rápido e ele é muito inteligente. Não, e a musculatura dele Exatamente. é maravilhosa, né? E aí, hoje em dia, o pessoal anda usando muito ele, as forças policiais usam eles, as forças militares, até pela sua inteligência e pela sua lealdade e comprometimento que ele tem com o trabalho, porque ele é um cão desenvolvido para o trabalho. Então, o que acontece normalmente? As pessoas, elas acham, porque realmente ele é lindo, né? Maravilhoso. Ele é um cachorro muito bonito. E aí as pessoas, elas querem ter, mas muitas vezes elas não se Estão preparadas para ter um cachorro desse tipo. Que a energia dele é muito grande. Então ele é muito ativo. Então ele não é recomendado para quem tem espaço pequeno, como um apartamento pequeno. Ele precisa de muitas horas de exercício. E não só o exercício, ele precisa do estímulo mental. Porque senão ele se torna um cão frustrado. Que E entra aí, até numa depressão, né? e frustrado e muitas vezes destrutivo. E aí ele começa a destruir coisas da sua casa e não só coisas materiais. Ele se torna talvez um cão agressivo, um cão que não sabe socializar. Então, para você ter um cão desse, você tem que ter um pulso firme, você talvez tenha que ter alguém para adestrar. Treinador. Exatamente. Então, assim, tudo são para você pesquisar raças, né? E essa raça, eles são maravilhosos, inteligentíssimos, só que você tem que ser uma pessoa que saiba se colocar para ele te obedecer. É a mesma história, já pensou? Você tem um diamante em casa, mas você tem que lapidar. Não é isso? Exatamente, falou tudo. Então, assim, muitas vezes ele não é recomendado para pessoas de primeira viagem, pais de pet de primeira viagem. Porque eles têm todo um manejo diferente. Não, e olha, eu não vou falar o nome do seriado aqui, que eu não sei se pode ou não. Mas tinha um seriado em aeroportos que mostravam, Sim. né? Então, geralmente tinham cães farejadores. E geralmente era pastor belga, né? Agora eles estão sendo muito usados. Antes tinha muito pastor alemão, né? E agora tem muito pastor malinois também, porque eles são ativos, eles têm tudo aguçado neles, né? Então eles são ideais para trabalho. Eles são cães de trabalho, eles gostam de trabalhar e eles ficam felizes em trabalhar. Agora, Evelyn, vamos ver se eu vou colocar a nossa médica veterinária aqui na Berlinda. Tamanho, porte médio para grande, de 20 a 30 quilos. calma, você já fez a segunda. Ela já respondeu a segunda pergunta, assim, do toma lá da cá. Calma. Tô esperta com essa apresentadora aqui, viu? Preço, olha, vai muito de canil para canil. Preço, dependendo do canil, até 4, 5 mil. Dependendo da pedigree, se não genética, tem, isso, todas porque as- também tem a parte que ele tem uma predisposição a ter uma displasia coxofemoral. Gente, para tudo. De novo, eu tava pensando novo. nisso agora. Então assim, quanto melhor a genética, menos a chance de ter algum problema. Então tudo isso tem que ser visto, tem que ser analisado e também assim, quando você for comprar o seu pet, você tem que analisar sempre um canil de boa procedência, que eles cuidem bem dos bichinhos, que não seja canil clandestino. E aí, realmente, se você tem um canil de uma genética absurda, uma qualidade boa, legalizado. o preço vai ser mais caro, mas depois também você vai ter um animal que vai ter uma condição de saúde muito melhor. Pessoal, eu vou fazer agora, então eu vou colocar lá na Berlinda, porque isso ela não sabe. Evelyn, vocês, já cansei de falar, eu tenho Pitbull, eu tenho Thor. O Thor simplesmente comeu
o paralama do meu carro. E conversando na loja de ração, eu nem lembro com quem que eu estava conversando, e falou sobre um negócio que ele comprou até na Pets. Ó a propaganda, hein, Pets? No Minuto Pet, tô falando de vocês. É um tipo de um casco de boi, que é para entreter ele. Isso. Também é indicado? É indicado, principalmente para esses cães maiores, né? Então, são já... já é preparado de uma maneira melhor já, porque antes tinha aqueles ossos brancos e aquilo lá é descorado. Não, e acabava virando uma melequeira. E aquilo lá é super... Não é indicado em nenhum momento. E agora esses novos que estão vindo, eles são naturais, né? Defumados, tal. Então, eles são ótimos, só que tem que ficar sob supervisão, porque quando eles começam a ficar muito pequenininhos também, de tanto que eles roeram, eles podem engolir. Então, assim, você dê o tamanho do jeito grande, aí quando eles começam a ficar muito pequenininhos, você tira e leva embora. Então, gente, você aí de casa, não faça como eu, fica a dica, não deixe, no caso, o meu pitbull comer o paralama do meu carro, tá? Já comprem antes essa pata de boi, né? Então, fica a dica aí para você de casa. Agora, pessoal, quem está se interessando e quer que a gente fale sobre outro tipo de raça, que a gente vai continuar falando também, é só participar do programa. Tá vendo esse WhatsApp aqui na tela? É o WhatsApp da produção do TMTM. Então, Vanessa, eu tenho um labrador. Eu queria que você falasse mais sobre as curiosidades do labrador. Ou eu quero comprar um labrador, me dê algumas dicas. A gente vai conversar sobre o labrador aqui no programa, não é isso, Evelyn? Isso. Manda no programa, né? No WhatsApp da produção. E a gente vai estar fazendo esse programa só para vocês. Especialmente para você aí de casa. E também temos a coluna Minuto Pet. Ela sai semanalmente sobre o assunto que foi conversado aqui no programa na awtvnews.com.br. Falei rápido demais? Não tem problema. Tá aparecendo aqui no GC. Tirando isso, temos mais uma coisa. As redes sociais. Então, a gente vai passar aqui para vocês agora o Instagram da nossa médica veterinária. É @med.vet.evelyn. Qualquer dúvida, se vocês quiserem mandar foto dos pets, vocês querem alguma curiosidade, quer que fale de alguma coisa diferente, pode estar entrando em contato também, que a gente vai estar respondendo com todo amor e carinho para vocês. Agora eu vou pegar a Evelyn de surpresa aqui. Evelyn, eu sei que você leva o nosso Bidu para uma creche aqui em Sorocaba. Quer mandar um beijo pro pessoal da creche? Ai, quero. É @casinha de cachorro. O Bidu vai e adora. Então, já sabe. Casinha de cachorro, um beijo enorme para vocês. E quem sabe a gente não pode aparecer lá pra fazer uma matéria, né? É verdade. Como que é o dia a dia numa creche canina. Ia ser bem divertido, né? Vamos. Pessoal, Vanessa Maia Real, vai ser um prazer tê-los nas minhas redes, no meu convívio. Vocês vão saber um pouquinho de cada coisa. E muito obrigada. Até semana que vem. E agora, fiquem com o próximo quadro. Se liga só, e se eu te dissesse que você pode ter todos os streamings, milhares de canais de TV, séries, filmes e muito mais, pagando a partir de R$20 por mês? Parece bom demais para ser verdade, né? Hoje em dia, assinar tudo separadamente sai caríssimo. Netflix, Prime Video, Disney, HBO, cada um com o seu valor absurdo. Sem falar nos canais fechados e pacotes caríssimos. Agora, imagina ter tudo isso em um só lugar, por um preço que cabe no seu bolso. Com a Cineflix, você acessa os melhores streamings, esportes ao vivo, filmes recém-lançados e muito mais, sem travar e sem pegadinha. Eu testei e já não vivo sem. Tudo funcionando liso, qualidade ótima e o melhor, sem aquele monte de assinatura separada. Quer testar e ver com seus próprios olhos? Com planos a partir de R$20, você tem acesso completo agora. Clica aqui no link abaixo e garanta o seu. Pessoal, nós estamos no estúdio do Tá no Astral e hoje vai ser um tema bem especial. Não é isso mesmo, Nandinha?
Isso, a gente veio aqui para falar sobre o regente do mês, o signo de Touro, que vai reger, começa agora, no dia 20 de abril, e a sua regência vai até o dia 20 do próximo mês. Então, a gente veio aqui conversar com você, Taurino, sobre o seu ano, né, e as suas características. Pessoal, hoje é o terceiro domingo, o terceiro sábado do mês, terceiro programa. E geralmente calha de ser, né, Fê, entre sábado e domingo, sexta e sábado, essa troca astrológica, vamos dizer assim, né, Fê? Isso! Então a gente isso. aproveita o terceiro programa de cada mês para falar sobre o signo regente do mês. Seguinte, e hoje o programa vai ser especial, né, Fê, para os taurinos. Isso, então. O signo de Touro, que ele é regido pelo planeta Vênus. Então, os taurinos são pessoas muito charmosas, muito bonitas. E eles gostam de comer bem, vestir bem, eles gostam de conforto. Às vezes, eles são tidos um pouco como acomodados. Mas não é, é que eles gostam de se sentir bem onde eles estão confortáveis. Então, eles tendem a ficar neste lugar. Até porque o elemento deles é o elemento terra, então eles estão sempre muito com o pé no chão. Então, se estou bem aqui, por que não ficaria aqui? Né? Eles são aquele signo que gosta de comer uma pipoquinha com chocolate e assistir um filme no sofá. Eles são assim. E eles adoram comida. Era isso que eu ia te falar. Eu conheço uma pessoa que fala, eu quero ver se você vai me confirmar, mas você já confirmou, que quer ver um taurino nervoso é deixar ele com fome, é verdade isso? É verdade, é verdade. Uhum. Agora, Fê, vamos fazer algo especial? Vamos fazer uma tiragem mais completa para os taurinos? Então, a gente vai fazer aquela tiragem do tarô agora, para a gente ver como vai ser o ano para o taurino. Vamos lá. Aí a gente começa com a roda do Fortuna, Isso é usada bom, né, por Fê? 8 de espadas. Em cima a gente tem o julgamento, abaixo a gente tem o enforcado. Para o passado a gente tem o 8 de paus, para o futuro a gente tem o 5 de ouros. Tá? Então aqui, a gente tem a roda da fortuna, então muita movimentação deve acontecer. Então, se você está em cima, a tendência é te empurrar para baixo. Se você está embaixo, a tendência é te empurrar para cima. Então, aqui a gente tem a roda da fortuna, que vai depender muito do momento em que você está. O que faz com que essa roda da fortuna não consiga girar nesse momento, né? Que é te impulsionar mais para cima, é te fazer crescer. Porque a gente está sabendo, a gente sabe, vocês vêm do inferno astral, que vem com sempre vem com algumas peripécias, né, no caminho. Sim. Então, aqui, o 8 de espadas é uma carta que está te dizendo assim, que tu está amarrado mentalmente, porque, na verdade, tu pode se soltar a qualquer momento, tu nem está amarrado forte, as tiras estão caídas na cara. Então, assim, é muito uma ilusão mental de que você está preso numa situação ruim. É bem mental, tá? Então, vocês têm que trabalhar muito o mental de vocês para abrir para a prosperidade, em todos os sentidos. Aqui embaixo a gente tem um enforcado. Então, você se sentiu preso por muito tempo. E continua se sentindo preso. A grande questão aqui que eu vejo para o ano taurino é se sentir preso a uma situação que ele não está. Uma situação ilusória, né, Fê? Que só ele tá vendo, né? Você simplesmente pode sair daí, tá? Aqui, para trás, a gente tem o 8 de paus. Então, quer dizer, você brigou muito. Você vem de uma luta muito grande. Que é um elemento fogo. Então, aqui a gente pode ter uma briga mesmo, assim, você se irritou demais, tudo isso. Então, é uma situação difícil. Só que aí, na cabeça da situação, a gente tem o julgamento. Então, aqui fala que, tipo assim, tudo que você lutou, tudo que você fez, você merece que essa roda gire. Então, você tem que trabalhar muito o seu merecimento nesse ano, enxergar o esforço que você fez para passar por tudo isso. E aqui a gente tem o 5 de ouros. 5 de ouros é uma movimentação também para um lado mais financeiro, tá? Porque a gente está falando da carta de ouros. Então, tem uma movimentação financeira aqui para acontecer. Eu vou tirar mais uma carta, gente.
Olha. E aqui a gente tem o 2 de copas. Então, tipo, muitas copas, muitas oportunidades sendo oferecidas para você. Mas tudo isso acontece só se você conseguir burlar o seu mental que está te boicotando. Então, a grande dificuldade deste ano para Touro é acreditar que você pode, porque você lutou tanto, é claro que você pode. Uma autossabotagem, Fê, tá rolando aí? Isso, é que às vezes a gente tem também uma autocrítica muito cruel com a gente mesmo, né, Vanessa? Sim. A gente sabe disso. Então, tipo, a gente fica achando que, mas eu tô nessa situação, mas de repente eu fico mais um pouco. Ou o que eu vou fazer se eu não fizer isso? Sempre tem uma chance, sempre tem outra opção. Às vezes, só sai dessa situação que outras irão se abrir. Não tá preso em nenhum lugar. E aqui a gente tá falando de relacionamento, a gente tá falando de trabalho, a gente tá falando de qualquer coisa. Porque as cartas aqui não abriram para lado nenhum. Então, não, tá falando de oportunidades, né, Fê? No geral, onde você estiver, que você estiver se sentindo preso, se solte. Gente, essa foi a tiragem especial para os taurinos. Agora, você aí de casa que quer participar do quadro Tá no Astral com a Nanda Costa. É muito fácil. Tá vendo esse WhatsApp aqui que tá aparecendo no GC? É da produção do TMTM. É só você mandar o seu nome completo, a data de nascimento e uma pergunta que a gente vai passar para a Fê e responder a sua pergunta. Não é isso, Fê? Isso, a gente lê direitinho a pergunta, faz toda a composição, a data de nascimento e o nome vão ficar com a gente. A gente vai falar, de repente, o seu primeiro nome. Então, ficou tudo ok. Pode mandar sem medo e a gente vai adorar receber a pergunta de vocês. Agora, pessoal, outra coisa. Vamos manter esse elo, essa ligação humanitária, né, humana que existe entre o TM e você aí de casa. Sabe como? Tá vendo esse GCzinho aqui? É o Instagram da Nanda Costa, Guruxa Oraculista. Lá vocês podem adicioná-la, podem mandar um direct, não é, Fê? Claro, eu vou ficar aguardando vocês lá, eu respondo todo mundo. Podem me chamar, podem comentar, eu vou adorar, adoro sugestões também. Então, venham para as nossas redes, pedir conversar com a gente. Serão todos bem-vindos. E o meu é Vanessa Maia Real. Pessoal, lá eu coloco várias coisas, vários trechos de programa, dicas. E olha, eu também gosto de responder a cada um pessoalmente. Agora, Fefê, quer se despedir dos nossos espectadores? Claro! Mas, antes, Fê, eu desejo uma semana maravilhosa para todo mundo, para nós também, né, Vanessa? A gente vai ter uma semana divina. E a próxima semana eu quero convidar vocês, porque a gente vai começar a conversar sobre arquétipos, que também é uma maneira de magia, de simpatia, mas a gente conversa melhor na semana que vem. Eu aguardo vocês pela próxima semana. Pessoal, eu nem quis interromper a Fê, porque ela estava tão animada com essa despedida, né? Tão calorosa. Pessoal, hoje a Fê falou sobre o signo de Touro, que é o próximo regente. Só que você pegou pela metade, você perdeu, você não conseguiu assimilar, não tem problema. Vai estar na coluna do Tá no Astral, na awtvnews.com.br. Né, Fefê? A partir de terça-feira. A partir de terça-feira a gente se encontra lá no blog e aí vocês podem comentar, vocês podem sugerir também por lá e a gente vai adorar conversar com vocês por lá. Agora, pessoal, a Fê já deu uma sugestão, uma dica do que nós vamos conversar semana que vem. Então, eu agora, Fê, posso dar uma dica também? Pode. Você aí de casa que acompanha o TMTM e tá já curioso para saber, eu vou pedir um favor. Semana que vem, quando você estiver assistindo o TMTM, esteja com algo dourado nas mãos. Você vai saber o porquê. E eu posso pedir e agradecer que continue nos assistindo. O programa é feito por vocês e para vocês. E nosso encontro semana que vem já está marcado. Um beijo enorme e fiquem com Deus.